Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Olá, eu sou Joseph Prince. Eu estou na antiga cidade de Betsaida. Como pode ver, só estão as ruínas. E por que isso aconteceu? Betsaida é uma das cidades que o Senhor Jesus realizou grandes milagres. Ele a agrupou a mais duas, Cafarnaum e Corazim. Vou ler para você uma passagem que nós não escutamos com frequência. São os ais do Senhor Jesus. Você precisa entender, antes de lermos Mateus 11, em Mateus 10, 11 e 12, nós vemos a rejeição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. A Bíblia nos mostra em Mateus a genealogia de Jesus, no capítulo 1, e demonstra que Jesus tem direito ao trono de Davi, que Deus restaurará. A primeira vinda de Jesus foi para a casa de Israel. Sim, ele veio para salvar o mundo, mas sua primeira vinda, como disse aos seus discípulos, eu fui enviado para a casa de Israel. Ele disse aos seus discípulos e evangelistas que tinham que ir primeiro para a casa de Israel e não para o caminho dos gentios, mas deviam ir primeiro aos judeus. E em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele começou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu vou ler essa passagem que está em Mateus 4. O capítulo 4 conhecemos porque está narrada a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que, depois disso, diz no verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que é o reino dos céus? Claro, a igreja está dentro do reino de Deus. Sim, o reino de Deus impera nas nossas vidas. Nós temos o reino de Deus em nossos corações, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas o reino dos céus não é o reino de Deus. Essa expressão, o reino dos céus, só aparece no Evangelho de Mateus. E Mateus é o evangelho escrito principalmente para os judeus. Por isso o capítulo 1 começa com sua genealogia, para mostrar seu direito legal. Por ambos os lados, por Maria, sua mãe, que veio de Natã, o filho do rei Davi, seu outro filho, que era Salomão, foi de quem procedeu José, a quem nós conhecemos como o padrasto de Jesus. Ele não contribuiu com a semente, porque Jesus nasceu de uma virgem, mas ele era da linhagem de Salomão. Assim, tanto de Maria como de José, ele tinha direito duplo ao trono de Davi. Ele é da linhagem de Davi, ele é o Messias prometido, ele é a semente de Davi. É por isso que eles o chamam filho de Davi. Assim, quando ele disse arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, ele estava falando para os judeus. Ele estava dizendo: arrependam-se de terem se afastado de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Arrependam-se do mundanismo. Claro que falava do pecado, mas a palavra arrepender quer dizer mudar a mente, que produz mudança de atitude. O apóstolo Paulo diz em um dos seus sermões
Em Atos, arrependei-vos para com Deus e tenham fé para com o Senhor Jesus. Muitas vezes, quando pensamos em arrependimento, pensamos em deixar de fazer algo, mas sem Cristo, as pessoas não têm poder para deixar nada, muito menos se libertar de um vício de muitos anos. Só o Senhor pode fazer isso. Mas arrependimento, no contexto, é crer que Ele é o Messias, pois o reino de Deus está próximo. Está aqui, ele diz. Por quê? Ele diz que o reino está próximo. Porque o rei estava lá. E ele provou, ele deu suas credenciais. A partir de Mateus 4, temos o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. A Bíblia assim fala das suas credenciais, não somente no sermão do rei no monte, por isso ele sentou-se antes de falar. É o sermão do rei de Israel. E no final do sermão, ele desceu do monte e purificou um homem que era leproso. Era o rei agindo. Eu amo ler o Evangelho de Mateus sob a perspectiva do rei que abre os olhos do cego, o rei purificando, o homem que era leproso, o rei ressuscitando a filha de Jairo, o rei de Israel. Mas finalmente, após todos os milagres que realizou naquelas cidades e naqueles vilarejos, mesmo aqui onde estou, em Betsaida, eles o rejeitaram. Alguns poucos acreditaram nele. Um remanescente pequeno, no seu nascimento, estavam Zacarias, sua esposa Isabel, estava Maria, José e alguns pastores, um remanescente. Mas os príncipes de Israel, os escribas, os fariseus, eles o rejeitaram. É por essa razão que a Bíblia diz, Jesus disse, que é estreito o caminho e poucos são os que entram por ele. Estreito é o caminho que leva para a vida e poucos o encontram. O caminho da destruição é largo e muitos entram por ele. Eu acho essa passagem, e é claro que aqui são palavras de Jesus, mas eu acho difícil de reconciliar com a visão de alguns de que, no fim dos tempos, poucos serão salvos. Porque eu leio no livro de Apocalipse que, no fim dos tempos, João disse, vi uma multidão que ninguém podia contar. Isso fala daqueles que estão nos céus. Ele disse, eu vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as línguas, nações, tribos. Quanto àqueles que são lançados no lago de fogo, não se registra que ele viu uma multidão que não se podia contar. Eu acho isso interessante e difícil de reconciliar com o que Jesus disse. Jesus estava falando, e no grego está no presente. Agora é estreito o caminho, e agora poucos o encontram. Quando ele estava na terra, em Israel, poucos em Israel sabiam que ele era o Messias. Poucos criam nele. Aqueles que sabiam também o rejeitaram. Mas muitos seguiram o caminho da destruição. Voltemos aqui, Mateus 10, 11 e 12. Eu estou lendo no capítulo 11. A rejeição foi concluída. Em Mateus 12, o capítulo que se segue, rejeitaram o seu ministério tríplice. E aí que encontra a blasfêmia contra o Espírito. O rejeitaram como aquele que era maior do que o sacerdote. Ele disse que era maior do que o templo. Isso está em Mateus 12. E depois ele disse, um maior do que Salomão está aqui. Ele é maior do que qualquer rei. E depois ele disse que era maior do que Jonas. Isso está em Mateus 12. E Jonas era um profeta. Ele foi rejeitado em Mateus 12 como profeta, sacerdote e rei. Nesses 3 capítulos vemos a rejeição do rei de Israel. Entristeceu seu coração. Depois de todos os milagres, de todas as palavras, nenhuma palavra foi mais sublime do que as palavras do Senhor Jesus, e nós vemos isso no Sermão da Montanha. Lindas palavras, com tal perfeição, com tal poesia, palavras magníficas que edificam. E quanto às suas ações, as ações do rei de Israel, abriu os olhos aos cegos, levantou os mortos, purificou os leprosos. Eu
penso que não percebemos que foi uma constante rejeição ao Senhor Jesus. Isso, amigo, em Mateus 12 ele chama blasfêmia contra o Espírito, que não tem perdão. As pessoas têm ideias diferentes contra a blasfêmia, mas no contexto quer dizer rejeição a Jesus Cristo. É claro que essa rejeição final foi demonstrada quando o entregaram para os gentios para ser crucificado. A liderança fez isso. Eu quero afirmar que Jesus Cristo não veio para ser assassinado. Eu não gosto da expressão assassinado, porque ele disse, ninguém pode tirar minha vida. Tem autoridade para dá-la e para retomá-la. Ele não veio só para morrer por Israel. Você lembra o que ele disse para Nicodemos? E Nicodemos era o mestre em Israel, um rabino dos rabinos. Ele disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não somente amou Israel, mas amou o mundo. Mas, amigo, ele veio primeiro para Israel, para cumprir as promessas para os pais. E observando aqui, em Israel, na cidade de Betsaida, onde realizou tantos milagres, perguntamos, por quê? Porque está tudo em ruínas. O que aconteceu a essa cidade de Betsaida? Está em ruínas. E Cafarnaum, se você visitar Israel e for a Cafarnaum, verá ruínas. E Corazim, lá tem uma sinagoga que também está em ruínas. Mas Tiberíades, essa cidade existia no tempo de Jesus, mas não existe registro dele realizando milagres. Essa cidade ainda existe até hoje. Mas Betsaida, Corazim e Cafarnaum não existem mais. Restam somente ruínas. Mas em Tiberíades, ele não realizou grandes milagres. Eles não o rejeitaram. Quem recebe a luz, amigo, tem responsabilidade. Onde o amor e a graça são demonstrados, existe responsabilidade. Responder à graça. Amém? Essas cidades não fizeram isso. Como vou ler agora? Neste capítulo, Jesus usa duas palavras que nunca havia usado antes. Foi a primeira vez que as utilizou. Vou ler agora. Mateus 11:20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Ai, essa é uma nova palavra. Jesus nunca tinha falado antes. Foi a primeira vez que usou essa expressão. Eu creio que não é sua natureza pronunciar juízo. A Bíblia diz em Isaías que a ira de Deus é uma obra estranha. Seu juízo é um ato estranho. Isso está em Isaías. O juízo não alegra a Deus, a misericórdia sim. Miqueias 6:8 diz, ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que ames a benignidade, porque Deus ama a benignidade. Benignidade aqui é Hesed, que no Novo Testamento, na tradução hebraica do Novo Testamento, é a palavra graça. Deus ama a graça. E ele disse, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, onde eu estou agora. Se os milagres que foram realizados tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito teriam se arrependido cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Eu creio que existem graus de punição no inferno. Sim, o inferno existe. Jesus falou dele, e não é espiritual. Ele disse, onde seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Assim como acredito que existem graus de galardão no céu. Diferentes posições. Sim, no céu ninguém vai se sentir triste. É um lugar de perfeita felicidade. Mas creio que tem graus, como vejo nas Escrituras. Uns no inferno vão receber poucos açoites, outros muitos açoites. É um lugar de sofrimento. O céu, porém, é um lugar de perfeita felicidade. Mas teremos graus de galardão e graus de bênçãos.
Ele disse: haverá menos vigor para Tiro e Sidom do que para vocês, Betsaida e Corazim. Se os milagres que foram realizados entre vocês fossem realizados em Tiro e Sidom, já teriam se arrependido, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos vigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Se refere a Betsaida e Corazim, a outra cidade. E você, Cafarnaum? Cafarnaum não está distante daqui. E você, Cafarnaum, será elevada ao céu e descerá até o Hades. O que quer isso dizer? Quando Cafarnaum foi exaltada, quando o rei estava lá, foi lá que ele ressuscitou a filha de Jairo, curou o servo do centurião. Amém. Foi lá que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Lá ele expulsou os demônios daquele homem na sinagoga. Ele disse: você foi levado ao céu porque o rei estava lá, mas descerá até o Hades. A cidade nunca foi reconstruída. Eu não creio que as autoridades de Israel estejam tentando cumprir as palavras de Jesus. Sabemos que muitos israelitas hoje necessitam o evangelho de Jesus, mas não creem nas palavras de Jesus e não creem que ele é o Messias. A Bíblia diz que estão parcialmente cegos, mas serão curados. Aleluia. Ai, foi a nova palavra que Jesus usou. Não faz parte da sua natureza. Diz aqui, naquela ocasião Jesus disse, na ocasião que falava aqueles ais, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Veja, as coisas de Deus só são reveladas aos pequeninos, os bebês. Como é um bebê? Um bebê confia. Se um estranho chegar para levar um bebê, ele vai permitir que ele o faça. Os bebês confiam na mãe. A mãe pode deixar o bebê cair. O bebê confia. Confiar faz parte da natureza dos bebês. Jesus disse que o Pai revelou preciosas verdades aos pequeninos, mas escondeu essas coisas dos sábios e cultos e revelou aos pequeninos. Não sejamos inteligentes ao ponto de pensarmos que sabemos tudo. Pensarmos que somos espertos, nossa forma, nosso jeito de ser, nossos esquemas. Quando nos aproximamos da Bíblia, não vamos nos aproximar sem orar. Não vamos ler a Bíblia só com a nossa mente. Deus não vai revelar nada para você. Mas se ler a Bíblia com o coração e querendo aprender, não importa se conhece o grego ou o hebraico, quando se aproxima como uma criança, quando se aproxima do pai e pede que abra os seus olhos para ver o seu filho, você vai se surpreender quando perceber que o grego e o hebraico vão se harmonizar com o que Deus falou. Amigo, eu encorajo as pessoas a irem para os seminários e institutos bíblicos. Isso é bom, mas você tem que ir com o espírito como de uma criança. E não ser como os fariseus que achavam que conheciam a Bíblia, e o Senhor disse: conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Veja bem, aqui o Senhor Jesus, imagine isso, está pronunciando um ai, e a Bíblia diz, naquela ocasião, agradeceu ao Pai. Eu vejo excelência moral no Senhor Jesus Cristo. Quando desanimamos, o nosso desânimo é total. Mas quando Jesus estava triste, ao mesmo tempo ele glorificava o Pai. É linda a plenitude do seu ser. E ele disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Eu oro a Deus, e quando abro minha Bíblia, digo: Senhor, revela o seu Filho para mim. Amém? Não é a vontade do homem, mas a vontade de Deus. E temos que pedir a Ele como uma criança, ensinável, confiante. Quero concluir falando como o Senhor terminou esse discurso. Ele disse assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está a próxima nova palavra. Venham. Ele nunca tinha usado essa palavra. É a primeira vez
que ele usa essa palavra, venham. Ou seja, entre aqueles que não acreditavam nele, entre aqueles que o rejeitaram, venham. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que é isso? Esse cansado não é o cansaço do trabalho? Todos trabalhamos, mas aqui fala de tentar agradar a Deus. Cansados de tentar ser aceitos. Cansados da lei. Ele disse, venham, e lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele tem descanso para você. Quando nos aproximamos de Jesus, recebemos descanso para a nossa consciência. Descanso do pecado. Existe outro descanso. Não um descanso dado, é um descanso encontrado. E eu vou concluir. Ele diz, tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. O que aprendemos dele? Tome meu jugo como o jugo dos bois. Tomem meu jugo. Se 2 bois têm um jugo e um boi é mais alto, isso vai machucar o pescoço do outro. Tem que estar no mesmo nível. O Senhor Jesus e nós, se o Senhor Jesus era humilde e gentil, temos que ser humildes e gentis. Temos que aprender a ser humildes. Ele disse, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Não em ações. Alguns querem ser humildes, mas só em ação. Ele disse de coração. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A razão porque às vezes estamos cansados, apesar de termos recebido descanso para a nossa consciência do pecado, temos cansaço na alma. Diz, encontrarão, não o descanso que é dado, mas o descanso que é encontrado para as suas almas, sua mente e suas emoções. Ele promete que, se você aprender dele a ser manso e humilde, encontrará descanso para a sua alma. Muitas vezes a razão por que ficamos ansiosos é porque falamos, como ele pode dizer isso para mim? Esse é o meu lugar, é o meu lugar de sentar na igreja, como é que essa pessoa ocupou meu lugar? Como fez isso comigo? Como ousou dizer isso para mim? É por essa razão que muitas pessoas estão cansadas, porque são orgulhosas. Se você diminuir, se você se humilhar, ninguém vai poder diminuir você. Mas Deus pode exaltá-lo. Amigos, ao analisarmos isso, vamos aprender as lições de Betsaida. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.